Oi pessoal, professora Nathalie mais uma vez com vocês, dando sequência então aos estudos dos conteúdos de ciências. Essa semana a gente vai continuar falando das ligações entre os átomos, por isso que eu coloquei aqui, parte 2, porque na aula passada a gente começou a entender um pouquinho sobre esse assunto. Então, antes da gente falar um pouquinho das ligações sobre os átomos, a gente vai relembrar alguns fatos importantes para esse conteúdo, tá? As cargas elétricas das partículas atômicas são: o próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa e o nêutron não tem carga, tá? Então, próton positivo, elétron negativo e nêutron não tem carga elétrica. A ligação, ela vai acontecer entre os átomos para tornar esses átomos estáveis, ou seja, com 8 elétrons na última camada eletrônica, tá? Isso é a regra do octeto que eu falei na aula anterior. Com exceção do gás hélio, que tem dois elétrons, na última camada dele, que já é a primeira e última camada, e por isso ele já está completo, porque nessa camada só cabem 2. Todos os outros gases nobres, eles têm 8 elétrons na última camada, e eles não se ligam a nenhum outro tipo de átomo, né? Então, as ligações vão acontecer entre átomos que não são gases nobres, para que fiquem, então, estáveis, ou seja, com 8 elétrons na última camada, tá? Esse número de elétron que um átomo deve perder, ganhar ou compartilhar para que ele se torne estável chama-se valência, tá? Então, valência é quantos elétrons um átomo tem que perder, ganhar ou compartilhar. Essa valência também pode ser chamada de poder de combinação do átomo, né? E no caso da gente estar falando de formação de íons, a gente também pode chamar de eletrovalência. Nesse caso, a gente tem que átomos que tenham 1, 2 ou 3 elétrons na última camada tenham a tendência de perder esses elétrons, né? Então, olha, os esqueminhas que a gente viu na aula passada. Aqui tem 1 elétron na última camada, ó, 1, 2, e aqui 1, 2, 3. Então, são átomos que tendem a perder elétrons, tá? E os átomos que tenham 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, eles têm a tendência de ganhar elétrons, tá? Então, aqui eu tenho um átomo que tem, ó, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são exemplos de átomos que tendem a ganhar elétrons, tá? Essa ligação onde um átomo ganha e o outro perde elétron, ela é conhecida como ligação iônica ou eletrovalente, tá? Então, nessa ligação sempre vai acontecer perda e ganho de elétrons e vai formar o que a gente chama de aglomerados iônicos. O que são aglomerados iônicos? São conjuntos de íons. E o que são íons? São os átomos que perderam ou que ganharam elétrons durante essas ligações, tá? Então, todo átomo que perde elétron ou que ganha elétron, ele vai passar a chamar íon. Por quê? Porque ele vai passar a ter uma carga elétrica, tá? Lembra, ó, vou voltar lá no primeiro slide, que eu falei que o próton era positivo e o elétron é negativo? E os átomos, eles vão ter sempre a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Então, por isso, eles não têm carga elétrica. Mas, se eles perderem ou ganharem elétrons, eles vão
passar a ter essa carga e por isso serão chamados de íons. E eles podem ser classificados em dois tipos: ânion, que é aquele íon que é negativo, ou seja, ele recebeu elétrons e fica carregado negativamente. Por quê? Porque, como a gente acabou de falar, o elétron tem carga negativa. Se ele está ganhando carga negativa, ele vai ficar negativo. Então, todo átomo que ganha elétron fica negativo e passa a ser chamado de ânion. E o outro tipo é o cátion, que é o íon positivo, que é aquele átomo que perdeu elétrons. Se ele tinha a mesma quantidade de prótons e elétrons e ele está perdendo elétrons, que é a carga negativa, ele vai ficar positivo, tá? Vamos ver isso num exemplo. Um exemplo de uma ligação iônica, que é a formação do cloreto de sódio, que é o NaCl, que vocês conhecem. É o sal de cozinha, esse sal aí que vocês usam na casa de vocês, tá? Como que acontece então a formação do cloreto de sódio? Então a gente vai ter a ligação química entre dois átomos, o átomo de sódio e o átomo de cloro. O átomo de sódio, ele possui um número atômico igual a 11, ou seja, ele tem 11 prótons aqui no núcleo. E ele também tem 11 elétrons distribuídos na sua camada. Lembra que eu acabei de falar? A quantidade de prótons e elétrons é sempre a mesma se o átomo não fez nenhuma ligação química. Então, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele tem 11 elétrons e aqui dentro do núcleo 11 prótons. Então, a carga dele é nula, né? Porque ele tem 11 positivo e 11 negativo. O cloro, ele possui número atômico igual a 17, ou seja, tem 17 prótons dentro do núcleo e vai ter 17 elétrons. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, tá? Então, ele vai ter o mesmo número de elétrons que o número de prótons que ele tem aqui, certo? O que vai acontecer? Se a gente observar, na última camada aqui, ó, nessa última camada eletrônica do sódio, ele só tem um elétron. Se ele só tem um elétron nessa camada de valência, ele tem a tendência de perder, né, de doar esse elétron. Por quê? Se ele perder, essa camada deixa de existir e ele vai ficar então só com essa camada anterior. E aqui, ó, se eu contar, tem 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele quer perder essa camada para ficar com essa outra camada com 8 elétrons, sendo a última, né? E se a gente olhar aqui o cloro, o que acontece? Se eu contar, ele tem 7 elétrons nessa camada, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, qual que é a tendência dele? A ganhar elétron, porque ele só precisa de mais um para ficar com 8 e ficar estável. Então, o sódio só tem um, tem a tendência de doar, de perder esse elétron, né? E aí fica positivo, porque ele vai ficar com mais prótons do que elétrons. E o cloro, que tem 7 na última camada, tem a tendência de ganhar elétrons, né? E ficar então negativo, porque ele vai ter mais elétrons do que prótons, tá? Se a gente for olhar isso num esqueminha, vai ficar mais fácil ainda de entender.
tá? Deixei até aqui escrito, ó, 11P, ou seja, 11 prótons. E a gente já contou aqui, ele tem 11 elétrons, né? O que ele vai fazer, ó? O sódio, ele tem 11 prótons e 11 elétrons, mas esse elétron aqui, ele vai perder, ele vai doar esse elétron para o cloro. E aí ele vai continuar com 11 prótons, mas vai ficar com 10 elétrons. Então a carga dele vai ficar positiva. Por isso a gente escreve Na, que é o símbolo dele, e põe o sinalzinho de mais, tá? Quando tem só o sinalzinho, significa que teria o número 1 aqui, tá? Por que 1? Porque ele tem um próton a mais aqui do que os elétrons, né? Então ele tem um positivo, certo? O que aconteceu aqui com o cloro? Ele não ganhou esse elétron do sódio, então ele tinha 17 prótons e 17 elétrons, estava tudo igual. Mas aí ele ganhou mais um elétron, e aí ele passou a ter 17 prótons e 18 elétrons. Então ele ficou negativo, porque ele ganhou uma carga negativa. E aí a gente coloca o sinalzinho de menos aqui no Cl, tá? Que significa que ele tem um elétron a mais, então ele está negativo. Esses dois átomos, eles vão ficar unidos, tá? Quando esse átomo aqui doa, quando o sódio doa o elétron para o cloro, ele fica positivo. E o cloro negativo. E as cargas opostas se atraem. Então, eles vão ficar grudadinhos, formando um aglomerado iônico, que é o NaCl, cloreto de sódio, que a gente conhece aí como sal de cozinha, tá? E aí a gente vai ter alguns tipos de ânions e de cátions, de acordo com quantos elétrons eles tendem a perder ou a ganhar. Tá? Então, de acordo com a valência, que é aquela tendência de perder ou ganhar, a gente pode chamar eles de monovalente, bivalente ou trivalente. Então, começando com os ânions, tá? Os ânions que tiver essa carga menos 1, ou seja, ele tem a tendência de ganhar um elétron, ele é chamado de monovalente. Mono quer dizer 1. Aqueles que apresentam carga menos 2, ou seja, ganhou 2 elétrons, ficou em negativo, né, menos 2, eles são chamados de bivalentes, porque bi significa 2, tá? E os ânions que apresentam carga menos 3 são chamados de trivalentes, tá? Porque a valência dele é 3. Trivalente, tá? Ou seja, ele ganha 3 elétrons e fica aqui negativo. A mesma coisa, os mesmos nomes acontecem para os cátions, né? Que são os íons positivos. Aqueles que têm a tendência de perder um elétron vão ficar com carga positiva mais 1 e vão ser monovalentes. Aqueles que perdem 2 elétrons, carga positiva mais 2 e são chamados de bivalentes. E os que perdem 3 elétrons, eles vão ficar com a carga mais 3, né? Carga positiva mais 3 e vão receber esse nome aqui de trivalentes, certo? Porque a valência dele é 3, tá? Sendo positivo, chamado de cátion. Sendo negativo, chamado de ânion. Como que ele fica negativo? Se ele ganha elétrons. E como ele fica positivo? Se ele perde elétrons. Certo, pessoal? Esse, então, é o conteúdo da semana, que a gente está falando, então, sobre ligações iônicas, que são aquelas ligações entre os átomos, onde um ganha e o outro perde elétrons, né? E que vão formar os aglomerados iônicos, que são formados por íons negativos, chamados de ânions, e íons positivos, chamados de cátions. Espero ter ajudado vocês, ter esclarecido as dúvidas, mas qualquer coisa que vocês não entenderem, não conseguirem fazer lá nos exercícios que eu deixei, é só chamar a gente nos grupos de WhatsApp
que estamos, né, à disposição para ajudar vocês. Beijos e até uma próxima aula.